Nossa, Branquelas era bom também. Sim, todos concordam. Pô, não tinha um boato aí que ia sair Branquelas 2? É, Meu, faz muito tempo que tá falaram que ia rolando sair. essa história. Tipo, em 2018 eu lembro que já ia sair. Tá todo mundo vivo ainda. Vira essa pode- boca pra lá, você tá louco? É. Graças a Deus. Eu lembro que uma das irmãs, que era das meninas malvadas, ela virou atriz pornô, mas se passa chamar ela faz. Mentira isso. É sério? É sério. Uma delas virou. A que tinha cabelo curtinho, ela meio que, tipo, virou musa fitness, assim, no Instagram. E ela tem uma loja. E ela tem uma irmã gêmea de verdade. Só que, tipo, não botaram a irmã gêmea pra ser a gêmea dela no filme. Ai, que idiota. Ah, gente. Às vezes só uma é talentosa. Porque, né, é um papel tão profundo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como estão vocês, meus queridos teleouvintes? Estamos aqui hoje no nosso primeiro episódio do Giro de Notícias. O episódio que a gente vai trazer algumas notícias recentes do mundo da música. E comigo estão hoje os presentes, Gonçalo Rebelato. Skip that jazz. Uau. Larissa Anne. Opa. Luquita da galera. Pam, pam, pam. Não pode. Nossa, olha o copyright, gente. Uma strike. E Willer Sueiro. Uma boa noite. E eu também, que vos falo, Matheus Pintari, nosso querido amigo e também participante Matheus Favoreto não pôde estar presente hoje, mas vamos que vamos, bola pra frente. Quem se habilita a lançar a primeira braba do mundo da música? Posso vir a estar começando, sim. Eu escolhi falar aqui de um cara que tá dando orgulho pros brasileiros, sobretudo, não somente, mas sobretudo para quem curte rap e que vai representar o Brasil lá fora, que é o Djonga, grande Djonga, que tá concorrendo ao prêmio BET Hip Hop Award da emissora Black Entertainment Television na categoria Melhor Artista Internacional, concorrendo inclusive com a galera tipo, da África do Sul, do Reino Unido, da Quênia. E esse é um prêmio estadunidense que vai acontecer agora dia 27 de outubro e é nada mais, nada menos que um dos maiores prêmios do gênero, e ele é o primeiro brasileiro a ser indicado a esse prêmio, e eu deixo aqui manifestada a minha torcida e a torcida do Cláudio de Blá. Cláudio Blá quer dar os parabéns aí pro Jong, hein? Tá mandando ver aí na. Feliz aniversário, Djonga. Dominando o mundo, parabéns. Djonga que apareceu num episódio esses dias atrás já, né? O Matheus Que vai escolheu apare- a música. Ah não, apareceu, esquece. Já apareceu, já. É que a linha do tempo do Cláudio de Blá é complexa na minha cabeça. Dos diretores de Dark. Mas é isso aí, né, cara? Tantos anos crescendo a cena do rap aqui no Brasil, né? Desde do Mano Brown lá atrás, do MVP, do Sabotagem, a gente conseguir finalmente chegar nesse ponto, né? De ser reconhecido internacionalmente. O Djonga tá de parabéns sim e tomara que ganhe. Tem tudo pra ganhar, ué. Tomara. Eu queria só deixar um adendo aqui. Eu vi algumas pessoas falando que ele não é o primeiro brasileiro a ser indicado, mas sim a MC Sofia em 2018, mas na real ela foi indicada ao prêmio BET Awards, que é um prêmio diferente do BET Hip Hop Awards. É importante também, mas são prêmios diferentes. Só queria deixar claro aqui. Informação. Lançaste a brava. E aproveitando que estamos falando de rappers com relevância nacional e internacional, vou jogar aqui a notícia de que o Post Malone ganhou apenas 9 Billboard Music Awards, incluindo de melhor artista, entendeu? Nem tem tudo isso de Não categoria. tem. Pois é. Nossa. Outros artistas além dele, por exemplo, também, né? A Lizzo, a Billie fucking Eilish e aí vai indo, entendeu? É, rapaz. Inclusive, falando do Billboard Music Awards, que rolou aí recentemente, a NBC, que é a emissora que transmite isso pro grande público lá nos Estados Unidos, tá sendo acusada de ter censurado uma parte da apresentação da Demi Lovato, porque ela cantou uma música que se chama Commander-in-Chief, que é uma crítica direta ao Trump e a
ao jeito dele de fazer política, né? Porque a gente sabe que aqui no Brasil a gente tá com problemas no governo e no jeito de lidar com as coisas, mas lá nos Estados Unidos eles também estão com esses problemas e alguns a mais por causa da falta de estrutura cultural da sociedade, né? E a Demi Lovato apresentou uma música que se chama Commander-in-Chief. E nessa música ela fala da maneira como o Trump lidou, ou não lidou no caso, com as queimadas que sempre tem ali na Califórnia. Como ele não está lidando bem com a economia, como ele não está lidando bem com a parte humana, né, do governo, com a sociedade e como ela funciona e com os indivíduos dela e tal. E aí, terminando a última cena, assim, é só ela no piano, né, essa música, e atrás dela um telão gigante que terminou com um escrito Vote, porque eles estão em época de eleição lá, assim como nós logo estaremos também, então preste atenção no seu voto, por favor. Só que aí não mostraram o telão. Na transmissão deram um close no rosto dela e não mostraram a ideia, que era incentivar as pessoas a votarem, ficando subentendido que não é para votar no Trump, né? Porque foi uma péssima ideia e todo mundo tá vendo como tá dando errado, então reelegê-lo seria um erro praticamente inadmissível. Mas assim, é o que eu falei, a emissora tá sendo acusada, mas não tem provas, não tem como dizer que foi mesmo, porque é o seguinte, eles postaram no Twitter depois a foto da Demi Lovato ao piano com o telão atrás escrito Vote, e todo o destaque da imagem vai pro Vote. Então pode ser o seguinte, pode ser que na hora de transmitir eles quiseram dar um drama pra coisa e por isso o close no rosto dela, que é o que normalmente é feito, ou pode ser de fato uma censura para que eles não transmitam essa mensagem para o grande público, porque a gente sabe que muito mais gente vai ver a transmissão do que vai seguir a NBC no Twitter, né? Então pode ter sido uma jogada política muito inteligente, pode ter sido um erro de edição ali, mas a discussão tá rolando. Pra mim, pelo menos, isso é que é importante, né? A gente tá sempre ligado no que pode ser uma censura, que esse é um dos maiores problemas que a gente pode ter em qualquer tipo de sociedade, né? Se você não pode se expressar, principalmente sendo uma artista, principalmente sendo do tamanho que a Demi é, então tem alguma coisa muito errada e que deve ser corrigida o mais rápido possível. Nossa, total, mano. É isso, Lovatic de todo mundo, unam-se. Se uma artista do tamanho dela pode estar sendo censurada é porque a coisa tá feia, mano. Mano, tipo, a galera sabe, né, e principalmente o alcance da Demi Lovato chega na galera mais nova. Então é a galera que se organizar e votar em peso, eles sabem que o Trump não continua, né? Então vão tentar atingir esse público especificamente. Então por isso que é um perigo, né? Eu acho muito legal o que esses artistas estão fazendo. Inclusive, a gente sempre fala aqui, né, tipo, da Taylor Swift e tal, mas ela é uma artista que tá sempre falando sobre isso, que tá sempre falando sobre política, sobre quão horrível foi que o Trump foi eleito. Ela tá sempre incentivando os fãs, que são a galera mais jovem também, a votar e prestar atenção nos candidatos e ter um voto consciente e tal. Então eu acho muito massa os artistas que pegam essa voz que eles têm hoje em dia e usam para fazer alguma coisa útil pela sociedade, né? Além da arte. Então é bem legal isso. Gostei bastante da atitude dela. Por isso que eu sou fã da Taylor Swift. Alguma coisa ela tinha que fazer direito, né? A Lizzo também se posicionou nesse prêmio e a Billie Eilish também. Puta lá, miséria. Tá falando aí da galera mais nova, né? Temos a Billie Eilish também falando sobre isso e inclusive nas redes sociais dela, ela tá o tempo inteiro falando sobre votar e tal. E não existe uma desculpa para não votar, né? Porque a necessidade nunca foi tão grande. Enfim. Falou tudo. Então, a Billie é alguém que eu acho... Pessoalmente, não sou muito fã das músicas dela, do estilo de música que ela faz.
Mas em questão de atitudes, assim, que ela tem em relação à mídia, em relação aos paparazzis e agora que ela tá tendo em relação à política, eu tô achando muito massa. Eu tô achando muito legal que uma menina tão nova já tem tanta atitude, assim, que muita gente com muito mais idade não tem. Não tem pau pra falar as coisas que ela fala e fazer as coisas que ela faz. Então, acho bem massa. Rock and roll, meu. Não é à toa que ela chama Billy, né? Billy é um nome aí punk. Entendedores entenderão. Punk na veia, funk na cadeia, né? Oi, meu amor. Eita! Opa! Kiara Funkeira Online. Clave de Blá, feat Kiara. Foda-se. Bom, e falando de punk, e eu vou falar de uma notícia que não tem nada a ver com punk, mas eu não sabia como puxar, então vamos, né? Aproveitando o gancho. Aproveitando o gancho. No dia 10 de outubro, o Saturday Night Live chamou o Jack White para ser o artista convidado e fazer apresentações e tal. Foi uma apresentação incrível, inclusive, se você ainda não assistiu, vá assistir, porque, meu Deus, eu sou muito cadelinha do Jack White. Eu estava aqui pela internet e descobri que, originalmente, ele não seria o artista convidado dessa edição do Saturday Night Live. E que, na verdade, ia ser um cantor country que chama Morgan Wallen. Já estava tudo combinado, assim, pra ele fazer. E, aparentemente, alguns dias antes do que estava combinado para ser a apresentação, vários vídeos começaram a circular no TikTok, principalmente, mostrando esse cantor, né, o Morgan Wallen, numa festa onde ele estava sem máscara, todo mundo estava sem máscara, estava todo mundo bebendo, estava todo mundo perto um do outro, ele estava beijando pessoas sem máscara. E então o Saturday Night Live educadamente retirou o convite, digamos assim. E aí eles chamaram o Jack White para substituir. E eu achei muito massa essa atitude, né, do Lorne Michaels, que é o criador do Saturday Night Live, de, né, tipo, incentivar a responsabilidade, porque a gente sabe que tá todo mundo de saco cheio da quarentena, mas a pandemia ainda não acabou. A gente não pode parar de se cuidar. Então você colocar o cara lá e você dar visibilidade para uma pessoa que está sendo irresponsável com uma situação tão grave quanto essa, seria tão irresponsável quanto. Então eu achei muito interessante eles terem feito isso e eles publicarem isso, né? Falarem que, ó, a gente não chamou o cara porque ele fez isso. E, enfim, o cara, né, mais tarde ele fez o clássico vídeo de desculpas no Instagram, né? E e de acordo com o Michaels, eles falaram que talvez eles chamem o cara de novo mais pra frente pra participar. Mas assim, não deixou nada muito garantido. Certo. Vacilão Sem tem dúvida. que ter vez, não. Fizeram a boa. É E isso. até porque não chamaram o cara pra chamar o Jack White, não, que é 2 vezes melhor. Bicho, Sim. Acerto atrás de acerto. Então, essa inclusive é a 4ª vez que ele participa. Ele participou, essa foi a 3ª vez como artista solo, né, depois que ele começou a ser artista solo, e uma vez ele foi como os finados White Stripes. Que foi ótimo também. Caramba, 4 vezes, pô, quer pedir, tá querendo trabalhar lá, só pedir emprego. Caramba, que isso? Mas também se eu tivesse um programa e eu pudesse chamar o Jack White pra tocar lá, eu ia chamar toda semana. Aqueles, né, o criador é um fã. Isso. Só pra Vamos chamar ele pra fazer tocar amiguinho. aqui no Clave, pelo amor de Deus, gente. Por favor. Sim. Vamos. Qualquer, Dois telefonemas, ele tá aqui já na semana que vem. qualquer oportunidade que tem, o cara tá enfiando o Jack White no bagulho. O cara tá na festa lá, não vamos poder chamar. Chama o Jack White, então. Procurando desculpas pra chamar o Jack White. Putz, esse tempo nublado, cara, vamos ter que chamar o Jack White. Hoje é aniversário de, sei lá, a pessoa não pode vir Jack White, não, cara. Aliás, hoje, dia 18 de outubro, o dia que estamos gravando este episódio, é aniversário da baixista Esperanza Spalding. Maravilhosa, deusa da minha vida, parabéns! Parabéns, Esperança. E é aniversário da minha mãe também. Beijo, mãe. Beijo. Alô, Parabéns, mamãe, dona mãe. parabéns!
Uma artista Parabéns, também, né? senhora Ela Picari. criou uma obra de arte aí quando fez Picari. Exato. Não, é real 20 mesmo. anos de Afiana tirou tanta beleza. Beleza de sopa, tá? Minha mãe faz artesanato também, real. Ela faz boneca. Mó bonito. Uia! Olha Aí só. sim. Interessados, Beleza vem de de arte, DM. dona E Picari. vem de zap. Então, infelizmente, eu vou fechar com a notícia triste, mas não tão triste assim. Eu vou comentar do Ah, não. falecimento do nosso querido Ed Van Halen, que morreu no dia 6 de outubro, faz 2 semanas mais ou menos, vítima de um câncer na garganta, que ele já vinha lutando contra esse câncer há aproximadamente uns 5 anos. Ele foi um cara que abusou muito do álcool e de droga ao longo da carreira dele e, consequentemente, trouxe alguns problemas, né? Nos anos 2000, ele já tinha passado por um tratamento contra câncer na língua e depois de uma cirurgia, ele foi declarado como livre do câncer lá. O Ed, que era uma das lendas vivas do rock, né? E da guitarra, principalmente. Ele ficou muito famoso por ser um guitarrista virtuoso e por popularizar a famosa técnica do tapping. Quem é guitarrista conhece, mas para quem não é, consiste em usar as duas mãos para tocar as notas no braço da guitarra. E dá para ouvir muito bem essa técnica em Eruption, que é uma das músicas dele, e também na introdução de Hot for Teacher, que eu acho que 2 músicas bem fáceis de perceber. Ele foi cofundador da banda Van Halen, na qual ele atuou durante praticamente a vida toda, tirando a parte que ele ficou doente, né, que eu mencionei já. Foi uma banda que ficou muito famosa também, com músicas como Jump, Panamá, entre outras. E também fez trabalhos com muitos outros artistas. Um dos meus preferidos foi a participação dele em Thriller, do Michael Jackson, que ele grava o solo de Beat It apenas, né? Um dos melhores solos de todos os tempos. Já trabalhou com vários outros artistas também, como o Brian May, por exemplo. Falando sobre o legado dele como guitarrista, ele com certeza influenciou muita gente. Pra mim ele é tipo um Jimi Hendrix, assim, ele influenciou tanta gente na guitarra que quase tudo depois dele tem a influência dele. E não foi à toa que em 2007 a banda, né, o Van Halen entrou pro Hall da Fama do rock. Em 2012, o Ed Van Halen foi eleito pelos leitores da revista Guitar World como o maior guitarrista de todos os tempos. Primeiro lugar pro cara. Ou seja, o maluco não era pouca bosta, não. Então fica aí nossa homenagem ao queridíssimo Ed Van Halen. Nós te amamos, Ed. É isso aí. Quando eu comecei a montar bandas, que tanta gente, todo guitarrista praticamente que eu ia chamar pra tocar nessas bandas, né, que eram bandas de cover, todo mundo queria tocar alguma do Van Halen. Sempre teve mesmo essa influência forte em todo mundo que gosta de rock and roll e principalmente quem toca guitarra. Até quem não é tão do rock, né? John Mayer mesmo tem vídeo dele tocando as músicas do Van Halen, ele toca blues e pop e ele toca Van Halen, foda-se. Tem nada a perder. E agora, momento culinário com Gonçalo Rebelato. Boa tarde, todo mundo. Trouxe uma receita boa de crema de milho cremoso. Vai uma lata de milho verde com água e tudo, meia lata de óleo, uma lata de açúcar, meia lata de fubá. Aí você vai pegar 4 ovos, 2 colheres de farinha bem cheia, 2 colheres de coco ralado, 1 colher e meia de chá de fermento em pó. Bate tudo. Tem vídeo da Ana Maria Braga preparando. Você encontra no site do G-Show. Segue nós e bom apetite. Serve aproximadamente de 5 pessoas. Então, assim, receita perfeita para aquela chazinho da tarde em família. Receita perfeita para aquela reunião do Cláudio de Blá, não é mesmo? Nossa. Estamos em 5 hoje. Olha só. Não foi à toa. Então é isso, pessoal. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, goste. Sigam a gente nas redes sociais. @ClávioDeVá em tudo. No Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook. Enfim, tudo que você imaginar dentro do que eu falei, a gente tá. E é isso. Beijão e até a próxima. Um beijo! 40 minutos de forno, tá? Dá pra fazer enquanto assiste um Clave de Bar aí pra nós. Dá pra assistir até 2. Uhum. Falou, abraço, valeu!
Bom,